Oi pessoal, eu sou a doutora Lia Lima e hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês, eu espero que vocês gostem. Eu tenho tido muitas respostas das pessoas que estão assistindo os vídeos e elas têm me falado que têm gostado muito, então eu fico motivada para fazer outros vídeos para vocês. Então se vocês também comentarem, se vocês darem a sugestão de vocês, o ponto de vista de vocês diante desse vídeo, né, os conceitos que vocês já têm ou enfim, algum posicionamento, para mim isso é muito bom porque eu tô sempre aprendendo com vocês. E se vocês puderem estar compartilhando também, isso ajuda as outras pessoas que não estão tendo acesso a essa informação. Hoje o vídeo é sobre os adoçantes, mas para que eu possa explicar para vocês as diferenças entre os adoçantes, eu tenho que explicar para vocês primeiro quem são os edulcorantes. Os edulcorantes engloba todos os alimentos, todos os ingredientes, na verdade, que têm o poder de adoçar. Então, quando nós falamos de edulcorantes, nós falamos do mel, nós falamos do açúcar de cozinha, né? Nós falamos da frutose, que é o açúcar da fruta, que é o edulcorante, o que confere o sabor doce da fruta, mas nós falamos também dos adoçantes e nós falamos de outras estruturas também que têm poder de adoçar. Então, para que a gente possa chegar aos adoçantes, vamos entender um pouquinho sobre os edulcorantes. Os edulcorantes são todos os ingredientes que têm a característica de poder adoçar um determinado alimento. Eles se dividem entre edulcorantes naturais e edulcorantes artificiais. Os edulcorantes naturais são aqueles ingredientes, a substância ativa dele é captada direto de alimentos que são oferecidos pela própria natureza. Enquanto que os edulcorantes artificiais, eles são estruturas químicas que foram criadas, né, em laboratórios e que conferem esse poder de adoçar. Entendido esse processo, né? No entanto, edulcorantes naturais não significa que ele é 100% natural, que ele é uma substância 100% saudável e que não recebeu nenhum aditivo químico. Não necessariamente. Isso significa que o seu princípio ativo tem origem da natureza. Mas para que ele chegue até as nossas casas com uma forma que seja de fácil uso, ou mesmo que chegue às nossas casas e não fique estragado, que ele possa ser conservado, ele precisa passar por vários processos, às vezes de refinamento, aditivos químicos, aditivos de substâncias para clarear a cor, para ficar com a cor mais agradável, um cheiro mais agradável, conservantes, aromatizantes, enfim. Então, não necessariamente quando você consome um edulcorante natural, você está consumindo um alimento direto da natureza. Não, isso não acontece. E do mesmo jeito que os edulcorantes artificiais, eles são, a sua molécula ela foi criada em laboratório, mas com certeza também traz consigo elementos químicos vindo das indústrias que produzem esse tipo de alimento, de ingrediente e que não são 100% naturais, né? Os edulcorantes naturais, eles se dividem de fonte dos carboidratos ou de fonte de proteína ou de fonte glucosídica ou de fonte dos álcools. Então, são 4 fontes de edulcorantes naturais. Lembrem que o fato de ser natural não significa que ele é 100% nada de industrializado, são coisas diferentes. Quando eles têm origem dos carboidratos, eu posso lembrar para vocês que a frutose, né, o que vem da fruta, o adoçante que está direto na fruta, a maltose também é outro carboidrato que está no componente do mel, a lactose é outro, o seu poder de adoçar é pequeno, mas ele pode ter um poder de adoçar e pode estar em alguns alimentos com poder adoçante, e a sacarose. A sacarose, ela é o açúcar mais conhecido. O nome açúcar é destinado para todo alimento que tem propriedade de adoçar e que tem origem de carboidrato, então são os açúcares. No entanto, quando nós falamos em açúcares, nós lembramos daquele pozinho, às vezes cristalizado, às vezes em pó que parece talco e que está nas nossas casas e que nós usamos para adoçar ou que nós tivemos a cultura, né, recebemos a cultura de adoçar com eles. Existem vários outros, como eu já citei para vocês. Quanto aos tipos de açúcares, né? Os açúcares que eu falo do tipo sacarose, nós temos tantos, mas tantos, que eu te garanto que daqui a algum tempo que eu postar esse vídeo já haverão outros no mercado. Então, nós temos o açúcar demerara, açúcar cristalizado, açúcar refinado,
açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar líquido, açúcar, enfim, gente, é tanto tipo de açúcar que eu acho que vocês poderiam estar entrando no blog e dar uma lida, porque no blog tá bem detalhado cada um, e aí vocês vão ter mais tempo, e eu queria que esse vídeo fosse um pouco mais rápido, mais como um informativo de conteúdo que é mais pro dia a dia de vocês. Os edulcorantes de origem proteica nós temos, mas são poucos conhecidos, mais utilizados na indústria. Os de origem glucosídica, existe um bem famoso no Brasil, que é a estévia. Então, a estévia, ela é um produto cuja substância principal, ela vem da natureza. Lembre-se que não necessariamente para ela se tornar aquele líquido translúcido e sem nenhum componente de sujeira, ela deve ter passado por algum processamento. Quanto aos usos dos polióis, o mais famoso é o xilitol, e muitas pessoas têm dúvidas sobre o xilitol. O xilitol, ele tem a vantagem de não ser tão calórico, né, quanto a sacarose. Ele tem um poder de adoçar maior que a sacarose, e ele também ele não é absorvido pelas bactérias intestinais e mesmo da flora oral, e não causa cáries. Existem outros benefícios que estão saindo, alguns resultados benéficos à saúde, mas depois eu falo para vocês meu posicionamento sobre a substituição da sacarose, ou mesmo por adoçantes, ou mesmo pelo xilitol. Seguindo o nosso raciocínio, nós temos os edulcorantes artificiais, e aí sim chegamos no assunto do vídeo de hoje, que são os adoçantes. Então, os adoçantes, eles são uma substância de origem sintética, cuja função principal é adoçar. Todos eles não aumentam a insulina, né? Não causam aumento da secreção de insulina com velocidade tão alta, e nisso nós chamamos que eles têm um índice glicêmico baixo, e eles também não conferem calorias. Da mesma forma, nós chamamos que eles são calorias vazias, porque da mesma forma que eles não trazem calorias, eles não trazem nutrientes. Existem estudos mostrando a segurança dessas substâncias ativas com a saúde humana, principalmente quanto ao seu valor, a sua concentração de ingesta, de forma que os valores que nós consumimos diariamente, para que chegue uma quantidade, uma concentração que intoxique o corpo humano, você teria que tomar quantidades muito maiores do que a quantidade que você já consome. Então, existe uma segurança no seu uso em relação à sua concentração e toxicidade. De vez em quando aparece um estudo novo que mostra algum possível efeito deletério à saúde dos adoçantes, quanto aos adoçantes à saúde humana. No entanto, ainda não teve nenhum estudo que comprovou certamente de que essa relação é positiva, visto que a maioria dos estudos são encontrados em roedores e não em humanos, e com certeza nós precisamos de mais investimento nos estudos dessas substâncias. O fato é que os estudos, né, os estudos científicos, eles são direcionados para estudar o efeito da substância do princípio ativo, e não estudam os outros componentes que trazem junto com os edulcorantes, seja natural, seja artificial. Então, lembrar que uma vez que você está optando adoçar um alimento, você está consumindo vários ingredientes que são químicos, né? É muito difícil você usar um alimento para adoçar totalmente natural. A melhor forma realmente de adoçar um alimento é não adoçar com nada, é não trocar o sabor verdadeiro do determinado alimento com algum edulcorante. Isso deveria ser um alvo, um objetivo de todas as pessoas, porque dessa forma ela não vai estar se expondo nem a substâncias que têm poucos estudos garantindo total segurança, que são os adoçantes, e muito menos as outras que a gente sabe que é seguramente não saudáveis, como a própria sacarose, a frutose, se for em excesso. Então, a maltose também, ela eleva muito o índice glicêmico. Então, não ao uso dos edulcorantes para falsear o sabor de determinado alimento. E se o problema for se esse alimento só for possível ser consumido com edulcorante, procura não consumir, consome outro, que seja outro alimento que você consiga consumir sem a influência de outros sabores. Isso eu acho que deveria ser um alvo, né? Para atingir esse alvo, você pode fazer as ferramentas, né, de fazer step by step e alcançando cada vez medidas melhores. Então, inicialmente, se você pega você consome a sacarose,
e quer trocar por um adoçante, seja ele qualquer tipo de adoçante, já confere um benefício, pelo menos na oferta de caloria, pelo menos também no pico de glicose e de insulina que seu corpo era acostumado a se expor. Mas é claro que a gente sabe que não há total segurança fazendo esse tipo de estratégia. A substituição não é a melhor estratégia nessa questão. A melhor estratégia é a restrição nesse caso. Então, é visando usar os adoçantes que ele seja simplesmente um degrau para que você alcance um dia não precisar consumir nenhum interventor de sabor. Outra coisa importante que eu acho para falar para vocês é que as pessoas também me perguntam, sim, e qual o melhor dos adoçantes, né? Então, como eu falei para vocês, todos os adoçantes, eles são industrialmente criados. E a sucralose, né? Geralmente as pessoas, ele vem com a proposta de que é natural. A sucralose, ela é uma estrutura química modificada em laboratório, diretamente da sacarose. Então, é a sacarose modificada, a sacarose e o açúcar de cozinha modificado, transformado em um adoçante, porque é uma estrutura química criada e tem poder de adoçar. Então, a sacarose, ela é muito aceitável por ter um paladar melhor, porque realmente ela é a que mais se aproxima da sacarose. Enquanto que os outros adoçantes podem conferir um sabor amargo ao final. Por isso que às vezes nós encontramos alguns adoçantes que são constituídos de compostos de 2 adoçantes, tentando visar diminuir esse sabor amargo que alguns dos adoçantes possuem. O fato é que todos os adoçantes artificiais, seja o ciclamato, o aspartame ou mesmo a sacarose, eles são artificiais e carregam um monte de ingredientes com eles que não seriam tão potencialmente benéficos à sua saúde. Acabou de sair um artigo também, essa referência está no blog, de um estudo mostrando que o consumo de adoçantes, mesmo que ele não ofereça caloria, mas ao longo dos anos parece não ajudar na perda de peso, visto que elas alteram a microbiota intestinal e isso consequentemente propicia acúmulo de gordura visceral, né, aumento da cintura. E com isso o IMC também, tem estudos mostrando que aumenta o IMC. A gente sabe que a gordura visceral está relacionada com aumento de riscos de eventos cardíacos. Então, sendo assim, o uso longo desses ingredientes parecem não ser tão benéficos e isso já seria até lógico de se pensar. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. A última informação que eu queria deixar para vocês é que quando for escolher entre os adoçantes, entre líquidos ou em pó, sempre prefiro os líquidos, porque o em pó, para que ele seja transformado em pó, muitas vezes eles precisam de um veículo, de algum ingrediente que deixe ele naquela situação de pó e que torne ele estável e depois solúvel quando presente na água. Geralmente esses veículos são carboidratos, então na hora que você está preferindo um adoçante em pó, você está preferindo o consumo não só de um edulcorante artificial, que é o adoçante, associado a um edulcorante natural de origem dos carboidratos, que no caso seria o veículo. Então estaria duplamente se expondo a uma coisa que às vezes você está querendo evitar, que provavelmente devem ser os carboidratos. Bom, gente, a informação do vídeo de hoje era essa. Se você quer tintim por tintim, tá lá no blog, doutoralialima.com.br/blog, e lá na postagem adoçar, sim ou não? Ou mesmo tem outra postagem que é falando sobre os artigos também, sobre os posicionamentos das entidades científicas em relação ao uso dos adoçantes, se chama Tudo que você precisa saber sobre os edulcorantes. Também você pode estar lendo e estudando melhor. Mas a grande informação, a mais importante, foi passada hoje no vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que tenha ajudado vocês. E eu acho que a mensagem final é tentar evitar o máximo do uso desses influenciadores de sabor. Você não vai estar conhecendo o sabor verdadeiro do determinado alimento, ao mesmo tempo que está se expondo a um monte de química. É claro que para chegar nesse passo não é fácil e os degraus podem ser alcançados na velocidade de cada um. Para isso, você pode estar optando por edulcorantes mais saudáveis.
Um beijo grande para vocês, boas mudanças, né? Que você possa começar de hoje e traz pra gente os resultados e como foi a experiência de vocês em relação à troca dos edulcorantes na vida de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.